Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs e meus amigos, que renovam em nós o prazer da sua audiência. Recebam agora, nesta oportunidade, os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje vamos estudar mais uma importante lição que é da autoria do ilustre culto pastor José Tomás Rodrigues Lima, e que tem como título, abro aspas, Desafios presentes na vida do profeta Elias, fecho aspas. Quais os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer aspectos da história do profeta Elias e seu espetacular epílogo trasladado aos céus em carro de fogo. Também perceber os desafios ministeriais do profeta, bem como sua humanidade e suas crises. E, por fim, praticar, crendo que o mesmo Deus que agiu poderosamente na vida do profeta Elias, ainda hoje pode agir em nossa vida e também usar-nos para a glória do seu nome. O texto áureo desta lição diz o seguinte, abro aspas, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Você pode comprovar isso lendo 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Alguns textos bíblicos inspirativos para compor esta lição. E com o objetivo de melhor esclarecer o que vamos falar à luz da palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39. Abro aspas. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me ao Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Mas também temos uma outra referência bíblica. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, que leio. Abro aspas. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Fecho aspas. Tem como introdução a esta bela lição. Todo ser humano enfrenta desafios durante a sua vida. A palavra desafio, de origem latina, em sua raiz significa
competir. Por exemplo, quando dois rivais se enfrentam e pretendam vencer um ao outro, daí, por extensão, o significado de vencer situações complicadas e de difícil solução. Quando lemos na Bíblia informações biográficas sobre homens e mulheres que serviram ao Senhor ao longo dos tempos, não é difícil constatar a existência de muitos desafios, justamente conforme essa concisa definição apresentada há poucos. Vamos, pois, estudar a lição de hoje, focando principalmente os desafios do grande profeta Elias. Todavia, ainda a título de introdução, é conveniente registrar que todos os cristãos têm grandes desafios relacionados ao desempenho das mais diferentes tarefas na vida, seja no convívio familiar, no contexto da sociedade, muitas vezes tão conflitantes com padrões cristãos, e também na vida da igreja. Aqui especificamente se constatam várias áreas muito desafiadoras para os que querem servir eficazmente ao Senhor Deus. Acompanhando a biografia do profeta Elias, observemos algumas dessas áreas em que ele enfrentou grandes desafios. E vamos iniciar com o seguinte tópico: no ministério de Elias, do profeta Elias. Todos que têm uma chamada ministerial vão aprender ao longo do tempo que é grande esse desafio na vida de homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo escreve sobre alguns ministérios aos Efésios. Abro aspas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios capítulo 4, versículo 11. Assim, na igreja temos ainda muitos outros ministérios importantes: o diaconato, a administração, a música, instrumento e vozes, o voluntariado em tantas áreas, professores da escola bíblica dominical, líderes de grupos familiares, visitadores, evangelistas, introdutores, trabalho de secretaria, zeladoria, etc, etc. Todos nós fomos chamados para servir ao Deus e ao seu reino. Elias foi um profeta que enfrentou o rei Acabe e os profetas de Baal. Pela palavra de Deus em sua boca, não houve chuva por um tempo e depois a chuva voltou. Muitos sinais e maravilhas ocorreram em seu ministério, mas o que percebemos também era seu desejo de que as pessoas soubessem que havia um Deus em Israel, único e verdadeiro, que devia ser honrado, amado, adorado, oposição direta à idolatria. Abro aspas. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Fecho aspas. E cito o versículo em que está, 1 Reis capítulo 18, versículo 36.
não poderia ser admitido ou pelo menos admitida uma competição entre o Deus Javé e os Balaíns. Era o desafio da verdade, da verdadeira fé. Quando o povo viu o fogo cair do céu e queimar a oferta e lamber a água, temeram ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Elias então manda prender e matar os profetas de Baal. Versículo 40. Que situação difícil. Lembremos-nos da definição de desafio oferecida na introdução. Uma aplicação. Quantos desafios surgem diante de nossas vidas? Seja com a profissão, ou no matrimônio, ou no envolvimento na obra do Senhor. Quantas vezes precisamos discernir situações de perigos? Quantos jejuns, propósitos de orações, campanhas específicas por assuntos específicos. Vamos ao tópico número 2, na vida pessoal e emocional. Na maior parte da sua história de vida, Elias se apresenta como um homem de fé, convicto de sua chamada profética e obediente às ordens do Senhor, seu Deus. Como vimos no tópico 1 da lição, ele enfrentou com coragem os 430 profetas de Baal e venceu-os com a manifestação do poder do Senhor. Então, parece até estranho imaginar que uma mulher e uma carta pudessem abalar a sua vida emocional. De fato, aqui aprendemos que não conseguimos fugir das fragilidades de nossa humanidade. Somos humanos. Queremos e lutamos para sermos bons crentes, servos de Deus, que façam a sua vontade. Contudo, enfrentamos crises. Qual foi esse momento que Elias viveu? Como podemos classificá-lo? Alguns diriam que ele teve uma fraqueza na fé. Creu em Deus para cair fogo do céu e queimar a oferta do desafio contra Baal. Mas não creu que o Senhor poderia livrá-lo das mãos de Jezabel. Por outro lado, observando Elias holisticamente, diríamos que ele estava em uma crise emocional, talvez cansado demais e se sentindo sozinho na sua luta. Quem sabe? Um início de depressão? Uma crise de ansiedade? 3 situações declaram abertamente sua crise. Elias teve medo, pediu a Deus sua morte e buscou uma fuga no sono. Confira isso que acabei de dizer lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 5. É possível que você conheça alguém que também viveu tantas experiências, ou quem sabe, você mesmo. Medo, pânico de morte, fuga para não enfrentar os problemas. A boa notícia é que Deus socorreu Elias e vai socorrer você também. Deus mandou um anjo com pão e água para o profeta. O anjo chamou e Elias comeu e bebeu. Porém, a crise era tamanha que Elias voltou a dormir. Confira esta verdade lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 e 6. Depois, o anjo chamou de novo.
mandou que comesse e bebesse, pois a viagem até Horebe, monte de Deus, era longa. Elias se sentiu fortalecido e seguiu por 40 dias rumo à sua nova missão. Nos momentos de angústia espiritual ou emocional, Deus providencia socorro. Um anjo, uma pessoa, pastor, a pastora, um amigo, uma amiga, um conselheiro ou uma conselheira. E pela oração e pela palavra de fé, podemos vencer e seguir adiante. Vamos a uma aplicação. Como você age quando as crises emocionais chegam à sua vida? Você tem alguém que possa te ajudar nesses momentos de crise? Vamos ao tópico terceiro, que tem como título No término de sua jornada. Todos nós sabemos da finitude da vida. Temos um bilhete de partida, só não sabemos o dia e hora, e nem mesmo a forma como ocorrerá. Com Elias foi diferente. Primeiro porque não experimentou a morte, foi trasladado pelo Senhor. Fato certamente relevante. Depois, muitos à sua volta sabia que o Senhor iria levá-lo aos céus. A capacidade de comunicação do homem é fantástica. Hoje, então, é absurda. Podemos conversar com pessoas do outro lado do mundo por celular e, ao mesmo tempo, fazendo chamada de vídeo. Mas nos dias do profeta, o que valia mesmo era o boca a boca. Ao passar por Betel, Jericó e o Jordão, Eliseu deparou com discípulos dos profetas que lhe abordavam sobre a partida de Elias. Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Confira esta frase, este versículo, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 5. Antes de partir, Elias tinha a missão de passar o seu cajado a Eliseu. Daí, amorosamente o questiona, abro aspas. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, abro aspas, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? Fecho aspas. Isso está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9a. Com outras palavras, qual é o seu pedido? Ou melhor, qual seu último pedido, meu filho, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Eliseu não pestanejou e respondeu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Confira lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 9b. Para que a bênção viesse, Eliseu precisava estar atento e ver Elias sendo levado pelo Senhor. Que cena extraordinária! Que momento relevante da história bíblica! Eliseu viu, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Não, Elias não está dormindo o sono dos justos, como alguns defendem.
Ele estava presente com Jesus no Monte da Transfiguração, assim como Moisés. Isso está registrado na palavra, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Estevão, ao ir embora, martirizado, apedrejado, viu Jesus e disse, abro aspas, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Confira Atos capítulo 7, versículo 56. A visão do translado do profeta Elias foi especial. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Que história fantástica! Que história bonita! Inigualável! Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Você pode ler. Vamos a uma aplicação. Um dia pela fé, nossos olhos espirituais contemplarão a face do Cristo ressurreto. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Nós também seremos transformados em corpo de glória. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Você crê nisso? Você aguarda esse tão maravilhoso dia? Os discípulos dos profetas. Era possível ser treinado para exercer a função de profeta. E nesse período inicial da história de Israel, havia uma associação de profetas, geralmente chamado de, abro aspas, filhos ou discípulos dos profetas, fecho aspas. Esses profetas usavam vários métodos a fim de se prepararem para receber os oráculos proféticos. A música tinha um papel importante na indução de um estado de transe, um êxtase, considerado uma preparação para que a pessoa se tornasse mais receptiva a uma mensagem divina. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Conclusão. As situações difíceis ao longo da vida, com seus tantos e variados desafios, não precisam significar necessariamente uma derrota. Elas revelam, sim, a nossa fragilidade humana e a realidade de que nem mesmo um delicado servo de Deus como o profeta Elias está imune de momentos de crise e abalo físico, emocional e até mesmo em nível espiritual, embora sem cair da fé. Foi o caso de Elias, perseguido, abalado em seu ânimo e desejando a morte. Mesmo assim, duas fortes lições ficam de seu exemplo de vida. Primeiro, ninguém, tampouco um consagrado servo de Deus, é tão poderoso que possa ficar imune às provações e aos desafios permitidos por Deus. É preciso enfrentá-los. Segundo, é necessário ficar firme na tarefa imposta pelo Senhor, pois Ele socorre e fortalece os que permanecem no centro da vontade divina.
Assim, ao invés de fracasso, vitória final com gloriosa recepção espiritual, com recepção especial pelos que habitam as mansões celestiais. Que Deus nos abençoe. Amém.